Pessoal, eu estou voltando ao tema da alíquota mínima do ISS para as empresas optantes pelo Simples Nacional para trazer novas informações a respeito desse assunto e principalmente para tecer alguns comentários sobre esta polêmica que se instaurou agora no mês de fevereiro, quando as empresas estão fazendo os primeiros cálculos para chegar na alíquota efetiva. Pessoal, eu gravei um vídeo, está disponível aqui no meu canal, falando detalhes, explicando em detalhes a questão da fórmula que eu utilizo para partir da alíquota nominal e chegar na alíquota efetiva. Convido todos vocês a assistirem. Muito bem, mas voltando à questão da alíquota mínima, eu afirmei no vídeo anterior que mesmo as empresas do Simples Nacional, as ME e as EPPs, elas também deveriam respeitar o percentual mínimo, que é de 2%. Vocês acreditam que, por incrível que pareça, agora em fevereiro, com os cálculos em andamento, apareceram os primeiros casos em que, quando eu parto da alíquota nominal, eu chego numa alíquota efetiva que pode sim resultar numa alíquota de ISS menor do que 2%. Olha que coisa incrível, pessoal. E eu vou explicar um pouco dessa polêmica. Bom, se nós olharmos na Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional e suas posteriores alterações, podemos pesquisar lá e nós não vamos encontrar expressamente a intenção do legislador de beneficiar as empresas do Simples com uma alíquota menor do que 2%, tá bom, pessoal? Não há essa manifestação de vontade expressa do legislador na lei. Se vocês olharem para a alíquota nominal, que é aquela que aparece na lei, também não encontraremos alíquota menor do que 2%. Aliás, no primeiro mês de atividade da empresa, se ela sofrer retenção, a lei diz expressamente que eu aplico a alíquota de 2%. Então veja que interessante. O legislador, ao elaborar a norma, ele não demonstrou que havia o seu interesse expresso, sua manifestação de vontade, de tributar essas empresas com um percentual inferior a 2%. Então isso não existe na lei. Mas então, onde é que está essa história? Quando é que aparece efetivamente essa tal alíquota menor do que 2%? Bom, os estudos que nós fizemos, sempre embasado nas informações obtidas dos nossos alunos, de diversas pessoas que entraram em contato com a gente, minha gratidão por vocês manterem esse contato e nos atualizarmos, para que possamos nos atualizar em relação a esse assunto. Várias pessoas comentaram então que lá no anexo 3 e no anexo 4, então vamos lá, ó, Lei Complementar número 123, anexos 3 e 4 e principalmente na segunda faixa. Então visualizem a tabela, anexo 3, anexo 4, tem várias linhas, várias faixas. Segunda faixa. Pessoal, nesta segunda faixa, quando a empresa se enquadra aí, e ela vai calcular então a sua alíquota efetiva e chegar na alíquota do ISS também efetiva, é aí que surge a tal da alíquota menor do que 2%. E aí fica a dúvida. Pessoal, será que o legislador intencionalmente preparou essa fórmula para que nesta faixa destes anexos a empresa pagasse menos do que 2% de ISS? Será? Como eu disse, ele não manifestou isso de forma expressa na lei. Isso tem gerado uma grande polêmica, pessoal. As empresas ficam até assustadas com essa possibilidade de uma alíquota menor do que 2%. Aliás, o próprio Comitê Gestor do Simples Nacional elaborou uma consulta para saber se
a lei complementar do Simples Nacional poderia fixar uma alíquota menor do que 2%, contrariando frontalmente outra lei complementar, que é a lei do ISS, que fala que não pode ser menor do que 2%. Tá aí, pessoal, instaurou-se então o tal do aparente conflito de competência entre as duas leis complementares. Lei complementar 116 do ISS e lei complementar 123 do Simples Nacional. Qual delas deve prevalecer? A empresa tem mesmo o direito de pagar ISS com uma alíquota menor do que 2%, quando aplicar a fórmula e chegar na alíquota efetiva neste percentual? Ou será que não? Será que ela deve recolher com base na alíquota mínima de 2%? Pessoal, como eu disse, essa polêmica está instaurada. Eu não localizei ainda, isso é muito recente, eu não localizei ainda nenhuma manifestação do Poder Judiciário a respeito do assunto. O que eu quero comentar com vocês, e esta é a razão de eu estar aqui gravando este vídeo. Pessoal, tem uma diferença muito importante, muito grande, nesta questão de uma alíquota no Simples ser menor do que 2%, em relação àquela situação que existia até o ano passado, das empresas que estão no Simples pagarem mais do que 5%, podendo chegar a 6%. Será que as situações são idênticas? Será que do mesmo jeito que eu era obrigado a pagar até 6% porque eu era do Simples, também me dá o direito agora de pagar menos de 2% porque eu também sou do Simples? Pessoal, eu entendo que são situações distintas. Lá, quando a alíquota podia chegar a 6%, existia na lei complementar do Simples Nacional, a manifestação expressa da vontade do legislador de majorar a alíquota do ISS em 20%, elevando ela de 5% para 6%. Pessoal, isso estava escrito na lei. Eu posso até questionar, posso não concordar, posso, inclusive, questionar a constitucionalidade disso, mas está na lei, está expresso. Agora, com relação à questão da alíquota menor do que 2%, como eu já adiantei para vocês, o legislador não deixou essa vontade expressa no texto da lei. Se vocês olharem na Lei Complementar 123, em nenhum momento ele fala que beneficiaria intencionalmente uma faixa dentro de 2 anexos para que essas empresas que caíssem ali pagassem menos do que 2%. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Será que nós não estamos diante de uma inconsistência na fórmula? Será que o equívoco na hora de montar a fórmula que leva para a alíquota efetiva não teria, então, por uma falha mesmo, não intencional, ocasionado aí a possibilidade, né, da empresa pagar menos do que 2%? Será que lá na frente o fisco não vai cobrar essas diferenças? As prefeituras já estão atentas a isso. Então, como eu disse, a polêmica está instaurada. A polêmica está instaurada. Contra essa tese de que é possível, sim, existir uma alíquota menor do que 2% no Simples Nacional, nós temos basicamente 2 questões aí, né? Primeiro, como eu disse, o legislador não deixou isso expresso na lei, de forma efetivamente a demonstrar a sua intenção. E também, quando você procura, quando você tributa a empresa no primeiro mês de sua atividade e vai ser retido na fonte, o legislador falou que seria 2%. Se nós olharmos os anexos 3 e 4, a primeira faixa, que é aquela faixa para as empresas que faturam até 180 mil reais, também a alíquota ali, a alíquota nominal e a alíquota efetiva é de 2%. Então, pessoal, o legislador, as empresas que faturam menos, ou seja, até 180 mil reais por ano, não tem qualquer possibilidade de pagar menos de 2%, certo? Não tem. Só tem essa possibilidade quem está na segunda faixa.
Será que é isso mesmo que o legislador queria? Ou será que teria sido um erro na fórmula? Né? Porque olha que interessante. Quem faturar até 180 mil, portanto as empresas menores, vai pagar 2% de ISS. Não tem discussão. Quem faturar de 180 mil a 360 mil por ano, portanto, empresas com um porte maior, essa sim tem a chance de pagar menos do que 2% de ISS. Será que essa era a intenção do legislador? Bom, fiz questão de voltar ao tema para expor a vocês essa polêmica que está instaurada, o debate agora está em curso, para que a gente possa avaliar então como é que essas questões vão se sedimentar daqui para frente. O fato é que realmente existe essa possibilidade de uma alíquota inferior a 2%. Muito obrigado por sua atenção, por sua audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até lá!